celestiais. Em Jeremias capítulo 23, versículo 9 e 10, que tem como título, subtítulo, Jesus Cristo querido, eu não sei se eu trabalho com essa, né? Diz aqui, contra os falsos profetas. Oh, aleluia! Concordaram? Jeremias capítulo 23, versículo 9. Diz assim: quando os profetas do meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor, e por causa das palavras das suas entidades. Versículo 10. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos de deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é verdade. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa chegarei a maldade, a sua maldade, diz o Senhor. Vamos agora ao versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não tenho ouvido as palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam divisão do seu coração, não a boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, e o Senhor disse: faz ter. E a mulher que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não é nossa de vós. Versículo 20. Não se desviará ainda o Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. E o fim do dia entendereis isso claramente. Não odeio os profetas, todavia eles foram correndo. Não disparei a eles, todavia eles profetizaram. Versículo 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não vejo, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Amados, amém. Não se trata do livro de Jeremias, se trata de um livro, talvez para a maioria de nós, sempre, um livro pesado por si só. Pelo chamado de Jeremias, vamos chamar de Jeremias no momento do seu mistério, no capítulo 1, nós vimos ali, quando o Senhor chama, ele já começa a sentir-se como um menino, como criança, porque ele achava que não tinha a capacidade de trazer para aquela multidão, porque naquele tempo Israel era governado por reis inimigos, eles se pensavam apenas na parte financeira, e toda a liturgia era feita parcial, não tinha assim, realmente o agrado do Senhor. Era uma visão humana, sacerdotes, e aquelas pessoas que sacrificavam no templo apenas sacrificavam como se por costume, e não realmente por sacrifício de verdade. Espero que eu entenda. Essa palavra o Senhor falou em Deus. E eu falei: Senhor, é essa palavra que o Senhor quer para a sua igreja. Então é essa. Agora, chega muito tempo. Hoje você vai para os 4 campos e você diz assim: olha, eu vou na casa do fulano, porque o fulano vai pegar para mim. Eu vou ali na menina fundamental, porque lá tem um profeta que profetiza para mim. E Deus tocou no meu coração, falou: Senhor, mas qual é a palavra, a essência dessa palavra? Porque essa palavra foi dirigida para o rei Israel, através de Jeremias. Quando os profetas do rei profetizaram só coisas que vinham para o benefício do rei. Quando Deus levantou a Jeremias, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, com Deus! Essa palavra para os grandes, não para os pequenos, mas para os grandes. E assim começou a revolta do rei para Jeremias. E aí o rei começou a olhar para Jeremias, o inimigo já não mais foi o profeta de Deus. Aliás, não o reconhecia como profeta. Oh, aleluia! Aqui no versículo 21, nota que todos os profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou eu como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor. E os nossos dias, amados, a maioria dos profetas dos nossos dias, em Deus, o Espírito Santo está falando a essa igreja.
A maioria dos profetas foi interessado na aparência dos seus irmãos. Não se colocando paletó para gravar para ficar no culto que você já considera santo como Deus de nome de Deus. E o completamente fora desse propósito. E o completamente fora da igreja. Será que não isso aquilo que ele profetiza? Será que não isso aquilo que ele fala? Será que não isso aquilo que ele está lá sobre a raia que ele revela? Aleluia. Então, é só Deus que texto, e que tem de longe não é? Será que não tiver aqui dentro da igreja, não tiver lá na sua casa? Será que se eu tiver aqui dentro da igreja, não tiver lá no seu colégio, lá no seu trabalho, lá na sua oficina? Aleluia. Esse povo, essa noite vai revelar o meu futuro. Aquilo que nós acreditamos olhos, aquilo que fechamos os nossos ouvidos para estar fazendo que nos ouvimos nos últimos dias, que tem entrado no meio da igreja, como uma vez de igreja. Em vez de estar lá fora, tirando os enforcados, tirando os presidiários das prisões, e os encontros que estão encarcerados, não querem para os filhos, nas melhores cabeças, com as melhores pastas, com os melhores sapatos, com as melhores roupas. Querem ter status de profeta, mas eles estão como se fossem mais. Então, Senhor, não quero ver aqui, você vai ter profeta. Não vou ter medo. Pode ser para o presidente da República, se ele for para o Estado. Amém. Cobrado não é não. Mas eu não sei. Ele, o profeta, falava, você sabe que não é Deus falando, é agora que o profeta única e puramente, e diga, não vou fingir aqui que estou sentindo. Mas, o Espírito de Deus entrar no meio do povo de Deus. Para arrancar, achar na casa sua. Para arrancar as almas que realmente são salvas. Para resolver só isso. Porque quando já recebeu recados e profetadas por aí, que já estão lá no mundo porque acharam que Deus falou para eles. Deus dá ouvidos à palavra do Senhor. Ele falou um preço. Profeta que profeta paga preço. Profeta que profeta paga preço. Profeta que profeta dá preço. Profeta que profeta é falado mal. Profeta que profeta amado. Muitas vezes não é reconhecido na sua própria terra. Jeremias não tinha reconhecimento algum. Jeremias é menosprezado. Mas após a profecia, quando o Senhor usava Jeremias para descobrir no final dos dias, para aprender, ele seria castigado pelo Senhor. E dos seus olhos, amados, seus olhos seriam perfurados. Porque não deu ouvido a palavra. Mas nessa noite nós temos pessoas aqui que estão atentas ao ouvido do Senhor. E a parte do rei chama na muitas vezes estamos cegos por não entender a palavra do Senhor. Às vezes queremos ouvir só aquilo que nos agrada. Às vezes no nosso coração, ele que nos gostava, que nos dava, que nos deu isso, que nos deu aquilo. Mas se Deus falar, eu quero que você seja na sua vida. Eu quero que você ore mais. Eu quero que você fique mais. Eu quero que você fique um sábio mais. Eu quero que você esteja em minha presença. E eu falo, eu sei que é Deus, eu conheço esse mundo que ele está falando aí. Quando Deus cuida, Deus cuida. A Bíblia diz assim, irmãos. A visão é ainda mais. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não tem ouvido as palavras dos profetas que eles que vós profetizam, eles não nos vaidades, e estão analisando o seu coração diante da boca do Senhor. Eu creio que se eu fosse perguntar cada um de nós aqui, pelo menos uma experiência de nós aqui com ele. E quando você pediu uma oração naquele nome do seu coração, falou, ou profetizou, ou revelou, e você tem que espírito estão combinando que o meu não é falar comigo. E mesmo assim você crê. E aí enfraqueceu. E aí você se levando pela fraqueza, pelo engano de Satanás, porque Satanás também nunca, se não vigiar para nunca, Satanás é nunca.
E o que acontece? Perde a graça, perde a unção, perde a credibilidade de Deus. Ou lá na subreação e depois vai para o mundo do poder. Deus falou para mim. Sempre que a força desse mundo. Mas aqui nessa noite, eu sou mulheres e homens aptos para ler a palavra, para entender a palavra, para ouvir o chamado do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para colocar sua fita primeiramente no altar para depois falar. Se não é de nós, irmão, eu estou com sonho, eu sonhei alguma coisa aqui, se não tem a situação, nós dois, amados, a interpretação é totalmente diferente daquilo que Deus poderia revelar. E a minha falou, vamos citar, senão vamos fazer caminhar. Todos os sonhos dos grandes reis, e todos os homens de Deus, quando era para perceber os sonhos, primeiramente não estava aquele. A Deus. Mas ele está buscando ao homem, ele está confiando em si mesmo, a sua própria força, e o seu próprio erro, chega ao patamar, nós não estamos puros, nós não estamos vida, nós não estamos podendo dizer, mas agora Deus, nem todo barulho é poder de Deus, mas todo poder de Deus faz barulho. Oh, aleluia! Aí nós assim, dizem contramente aos que me desprezam. E você também não quer saber de Deus. O homem não quer receber a palavra do Senhor, não quer receber Jesus no Salvador. E às vezes nós falamos, falamos, e essa pessoa não vai ouvir a profecia, que a salvação, que é o evangelho da salvação. E fica lá, ele falou, mas foi a boca do Senhor. Às vezes a pessoa não está apta para receber a mensagem do Senhor e nunca foi esperando e achando o profeta, mas não vou profetizar essa vida. E não é realmente a palavra do Senhor. Diz também que aos que desprezam, aqui já o Senhor falou, e o Senhor diz, faz ele. E a mulher que anda segundo o propósito do seu coração diz, não dirá mal sobre nós. Quando amados, aqueles outros profetas que profetizavam falam, não, vocês são mudança, esse profeta é mentiroso. Jesus não está falando da parte do Senhor, mas nós estamos falando da parte do Senhor. Quando vem um que rebate, quando vem um homem de Deus, mulher de Deus que se levanta no meio do povo de Deus para alertar a igreja, para alertar o povo de Deus, contra o espírito engano que tem entrado em muitos lugares, para o nosso pesado, é tido como fanático, é tido como aquele que não está na brecha, porque não tem poder, porque não tem representação. E na realidade não nada disso. E não esquece de entrar de coração quebrantado. Amém. Oh, aleluia! Os filhos que foram contados, eu falei para vocês aqui, deixando os presentes amados lá, aleluia! Como você tem seus olhos, não precisa você estar procurando o seu não, até você tentar entrar aqui, Deus fala com você. Já que estou fora de trabalhar, ele cantando já dizendo, Deus também está em silêncio. Aquela geração que é de Deus também não é de longe. Deus conhece onde você está. Deus conhece da mesma forma que você tem. Deus conhece quando você vai chegar na sua casa, o que você vai fazer, quais são os seus planos. Todos os planos que são do homem não é de Deus. E Deus está dando a resposta nessa noite. Se você vem buscar o Senhor, ele te responde. Será que esse seu pensamento é o pensamento do Todo-Poderoso? Será que essa profecia que entregaram foi realmente Deus? Será que eu se agarrar sobre ele pela raça? Aquela revelação que me passaram foi Deus? E eu falei, Senhor, palavra dura essa. Eu falei no mundo comigo, não vou correr disso, porque não quero. Deus vai. Ele não tem o prazer de mudar. Para toda a raça. Aleluia! Aí eu tentei aqui e começar a falar muito mais do nosso Senhor. Se eu não fiz essa palavra, eu voltei com 2 Crônicas 7:14. A palavra do Senhor tinha me mostrado ali. Oh, diga a nossa subirina, a nossa velha. Diga assim, e se meu povo
que chama pelo meu nome, se humilharem, orar, buscarem minha face e se converter nos seus nossos caminhos, então eu ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Glória ao Senhor, a palavra como era minha filha. Todos estamos consertados na presença do Senhor, que era o microfone. Todos estão a Ele, alava a sua comunicação. Ai, cara, a sua reverência, que sai por aí esperando em vida. Olha, cara, a sua mas não nega errado. Deus vai passar a sua santidade, vai revelar a sua igreja. E eu vou dar um pouco de capinho da presença do Senhor. E amados, quando Deus passar o seu pai, o seu peito, não nos assustei, porque é a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Não ficar na semeaça, não ficar sendo em receber. Mas vamos ver o que o Senhor fará. Porque nos últimos dias Deus vai pensar, e vai peneirar, e vai provar quem realmente é santo. Não são chamados, mas os escolhidos que vão ficar na presença do Senhor. Amados, se você liga a sua televisão, você vê catástrofe. Se você liga o rádio, você vê catástrofe. Você é o pastor comunitário, saiu do planital, é o presbítero comunitário, é o profeta comunitário. Você vai na casa de uma, casa de outra, você não sabe o que aconteceu. Sabe o que é isso? É cumprimento da palavra de Deus. É onde está escrito em Jeremias. Falaram que não é o Senhor. É o Senhor a sua graça. Mas aqui está o povo preparado para proferir palavras sobre João Batista. Não teve medo, mas falou a verdade. Mas para isso, irmão, ele pagou o preço. Qual é o preço de João Batista? Daqui no dia está comemorando aí. Comemorando pela morte de João Batista. Porque você abriu a boca e falou do Senhor. Por isso, nessa cruz ela mostraram diante do Senhor. Seja qual for o nosso erro, seja qual for a nossa falha, compartilhamos diante do Senhor, porque temos em sua advogado, Jesus Cristo. Aleluia. Quem nos implicará de nação? Quem nos implicará de nação? Se é o Senhor que nos justifica. E oramos nessa noite, crendo que o Senhor falou conosco nessa. Amém. Eu sinto que o Senhor, que eu cuidei na fé, para resolver o vídeo, para resolver palavras, ao ouvir as palavras da natureza do Senhor. Foi profecia do Senhor. Foi aquilo que estava no coração de Deus para o teu coração. Eu falei, Senhor, a igreja precisa de algo, precisa de promessa. E aí o Senhor, não é promessa do Senhor para o meu povo. É promoção, é abrir os filhos, é abrir os olhos, abrir os vossos olhos, para ter o entendimento do Espírito Santo, para saber o que é Deus e o que não é, para saber o que é Deus e o que é homem, para saber o que é o Espírito Santo e o que é o Espírito de Deus. Aleluia. Assim, eu quero já entregar ao nosso pastor, que eu recebi esta atividade. E agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando infinitamente. E os irmãos aqui, vocês estão muito lindos, abençoados, e que o Senhor multiplique as bênçãos sobre essa igreja. Continuamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Podem assumir um posto de vocês aqui. Amém? Graças a Deus. Eu quero nesse momento aproveitar e já convidar os irmãos para ficar em pé nesse momento. Vamos fazer